Olá galera, hoje um convidado muito especial, amigo, companheiro de longa data, o Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. O Wellington, ele é o companheiro diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, diretor administrativo. Seja bem-vindo. Eu queria que você iniciasse, Wellington, contando um pouco aí dessa trajetória de vida e de militância histórica aqui na região de Santo André, no ABC. É um prazer estar aqui conversando com você no podcast do Alan Ferreira. Então, cumprimentar quem nos assiste, né, os telespectadores. Primeiro, falar aqui com o Alan que eu militei com o Alan na juventude. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas a gente militou juntos na juventude, então conheço o Alan já há alguns anos, já fizemos muita coisa juntos, né, Alan? Construímos muitas propostas juntos aqui para Santo André. E, bem, a minha trajetória, acho que como uma grande parte aqui da nossa região do ABC, meu pai metalúrgico, meu pai trabalhou na Mercedes e na Volkswagen, meu pai veio de Minas, né, então ele não é daqui de São Paulo, minha mãe veio do Paraná, e claramente como filho mais velho, né, de um pai metalúrgico, o pai tinha o sonho do filho virar metalúrgico e o filho tinha o sonho de virar metalúrgico também. Então, eu acabei fazendo ET, fiz mecatrônica, não terminei porque eu passei no Senai da Volks e a partir daí fui trabalhar na Volks. E meu pai, sempre militante sindical, né, metalúrgico atuante na militância, então sempre me carregou para os movimentos. E também foi um militante, um militante, né, do Partido dos Trabalhadores e sempre também me levou para as reuniões do partido, para as atividades do partido, para as atividades sindicais. Então a minha história é muito misturada com a história do movimento operário aqui da nossa região do ABC. Então não teria como, estando dentro de uma metalúrgica, também não se interessar em fazer parte do sindicato, da comissão de fábrica e principalmente de representar as trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos. Acho que passa um pouquinho por aí. Legal. Para vocês terem uma ideia, né, o Wellington estava contando aqui, passou um filme na minha cabeça. Esses dias eu estava mexendo numa papelada lá, o Wellington, em casa, né, coisa de inventário e tal. Me formei em Direito, agora eu gosto de ficar mexendo em processo, né, então fui lá catar aqueles papéis e estava pesquisando uns documentos e achei por acaso um documento datilografado do meu pai e avô que me criou, né, me registrou, sobre a questão de anistia, né, e aí eu fui pesquisar e tal e descobri, por acaso da história, que filho do peixinho, peixinho que você estava falando dessa história do seu pai, e aí descobri que o meu pai ele foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos daqui de Santo André, no período duro da ditadura. Foi caçado, a chapa caçada do sindicato, ele era diretor. E aí eu fui procurar, até conversei com o companheiro Espirro aqui do sindicato, procurar as informações lá, e aí encontrei toda a documentação lá do DOPS, aquela história toda, e eu falei, nossa, uma história que eu não conhecia, fui conhecer esse ano, para você ter uma ideia. Mas essa história do sindicato também tem a ver com a minha história de vida também no início da militância, né? Meu primeiro emprego em 92, teve fora Collor, aquela história toda, e eu estava trabalhando numa metalúrgica. E me sindicalizei no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, né? Então foi a minha primeira ação política foi também me sindicalizar, né? Não segui o movimento sindical, depois acabei indo para o movimento estudantil, mas tem um pouco dessa história da luta de classes, né? A nossa história se cruza até depois dentro do Partido dos Trabalhadores, foi no período também que eu me filiei a um partido. Aí eu queria que, aproveitando esse gancho e esse retrato dessa história, queria que você me falasse um pouco sobre essa coisa da luta de classe, a defesa dos direitos dos trabalhadores, né, aqui no ABC, tendo em vista essa nossa trajetória familiar, né, e pessoal. Olha, primeiro que assim, a provocação é muito boa, né? Por mais que a gente está no ano de 2023, a gente evoluiu tanto em termos tecnológicos, né? A gente fala muito do avanço da medicina, mas ainda o avanço em termos das relações humanas, principalmente as relações do trabalho, essas evoluíram muito pouco. Infelizmente ainda quem tem condição de explorar, explora e explora sem dó. Por isso que é tão importante a representação e uma representação forte, porque quando você deixa o trabalhador vulnerável, ou quando a gente vai dialogar com aqueles que nos empregam, a relação é muito desigual. E cada vez mais esse discurso é discurso crescente, não é uma coisa só do Brasil, de cada vez mais você liberar as relações de trabalho, mas
o discurso é libertário, mas na prática é você precarizar. É você tornar mais vulnerável aquele que já é mais vulnerável. A relação de trabalho não é igual. A luta de classe ela não tem equilíbrio. Então, quando você constitui entidades fortes para representar os trabalhadores, você consegue uma busca por equilíbrio na negociação. E ainda assim não é uma negociação justa, né? No Brasil, por mais que a gente teve crescentes avanços, principalmente em tempos mais recentes, nós também tivemos muitas perdas de direito nos últimos anos, né? A gente teve governos totalmente hostis aos trabalhadores, não só pelo trato, pela forma de falar do trabalhador, aquela frase que marca, né? Você quer emprego ou direito, e no final das contas o trabalhador está sem direito e sem emprego, né? Cresce a informalidade, bateu o número de trabalhadores na informalidade, superou os na formalidade recentemente, isso nunca tinha acontecido no Brasil, e não é um emprego informal que paga bem, é um emprego informal que você trabalha muito para ganhar pouco, né? E sem nenhum tipo de proteção social. A grande promessa do Temer no período da reforma que foi realizada com essa promessa era que com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, se traria mais empregos, né? E na verdade o efeito foi o contrário e trouxe a precarização e a fragilidade. Trouxe a precarização, trouxe o enfraquecimento das negociações coletivas, havia um discurso ideológico e também um discurso contrário aos sindicatos, né, se falando muito sobre essa questão do imposto sindical e não do trabalho dos sindicatos. Inclusive o nosso sindicato e a própria CUT nasce contra o imposto sindical, então isso não é uma discussão generalizada dos sindicatos, mas é justamente a busca por fragilização dos sindicatos. No governo anterior, não dá nem para chamar de governo, mas quem estava na presidência anteriormente, todos os decretos que teve na pandemia, né, a medida 927, a 932, a 935, todas elas tiravam o sindicato da necessidade de negociação coletiva. Quando na prática um país com as relações estáveis, onde você valoriza, né, o trabalhador, o empreendedor, o empresário, né, você tem um sistema de valorização geral, de bem-estar social, você valoriza a negociação coletiva, porque dela sai um fruto melhor. E para ambos, né, a negociação sindical não é contra a empresa. Na verdade, é uma negociação que busca favorecer o trabalhador. Mas a gente sabe que se não tiver empresa, não tem um trabalhador. Então, como você equilibra essa relação? A gente está num ponto hoje de topar debater com as empresas o aumento da produtividade, só que o que nós queremos é que também o trabalhador se beneficie desse aumento de produtividade. Não pode ser um ganho que só favoreça um lado da relação. Então, a gente tem sempre que revisitar a nossa história, né? O Brasil foi o último país a fazer de fato a libertação dos escravos de uma forma muito mal feita, né? A gente tem a chegada dos imigrantes, a marginalização dos negros, então a gente está muito recente isso na nossa história, a construção de direitos, a construção de diálogo, e a gente ainda tem grande parte, uma parcela do empresariado brasileiro que ainda está preso lá na década de 1800, lá no século XIX ainda não evoluiu. E grande parte dos sindicatos já superaram as divergências quando se trata de negociar. A gente costuma sempre falar, e as empresas reconhecem isso no processo de negociação aqui dos metalúrgicos do ABC, nós somos muito duros na negociação. É muito difícil negociar com o sindicato, porque é um sindicato preparado, uma boa assessoria técnica, os dirigentes buscam, né, ir além do que a negociação trabalhista, mas uma vez feito o acordo, é um acordo que se cumpre, é um acordo que você tem certeza de ter previsibilidade na relação. Então isso também favorece as empresas. O problema é que grande parte dos locais ou das empresas, elas buscam se instalar onde não tem o trabalho de se negociar coletivamente. E é aquela coisa, eu sou o dono, eu mando embora, eu faço o que eu quero, eu mudo. E não é assim, né? A empresa ela também faz parte daquele bem público, ela também precisa prestar uma melhoria do bem público, porque ela se beneficia também dos impostos públicos, da infraestrutura pública, do mercado público, né? E vale lembrar, né? O mercado brasileiro é um bem do povo brasileiro. Isso está escrito na Constituição Federal, certo, doutor? Sim, então, senhor. Como vai se utilizar do mercado brasileiro, também precisa ter contrapartida clara para os trabalhadores, principalmente. Aqui na região do Grande ABC, né, conhecida como a região do Grande ABC,
o impacto de uma negociação promovida, né, recentemente por vocês, ela atinge a região toda porque o emprego, a garantia do emprego, ela influencia na economia das cidades, né, nos impostos da cidade. Né? Quando uma empresa de grande porte, uma montadora, sai de uma cidade, ela traz um prejuízo grande. E o trabalhador valorizado, ele emprega regionalmente, né? A gente estava discutindo no outro podcast a questão da produção regional da cidade, né? Hoje as cidades são multipolos, né, comerciais, e esses trabalhadores são pulverizados. Então, quando você tem o trabalhador bem remunerado, bem treinado, né, valorizado, com os seus direitos garantidos, você acaba promovendo, né, outros empregos, né? Então, falar um pouco da questão de Santo André e pensar o ABC, nesse processo de negociação, isso também tem importância, né, Wellington? Claro. Primeiro, né, o ABC é um erro, que qualquer prefeito de qualquer cidade do ABC querer pensar a cidade isoladamente. O ABC é uma região onde você precisa fortalecer o consórcio intermunicipal, porque normalmente o trabalhador, eu mesmo moro em Santo André, eu trabalho em São Bernardo, eu me formei em São Caetano, e assim é a vida da maioria dos habitantes do ABC, né? Não fica parado na própria cidade. O segundo, você mencionou sobre essa questão das negociações sindicais, o impacto para a região. Eu queria só dar 3 exemplos, tá? Sem se prolongar muito. Primeiro, o fechamento da Ford. A Ford estava em São Bernardo. A gente fez um estudo do fechamento, do impacto, diretamente envolvia por volta de 4 mil empregos. Mas indiretamente o impacto no ABC foi de 25 mil empregos. E por mais que ela está em São Bernardo, um dos polos que sofreu muito foi o polo de saúde aqui de Santo André. Exatamente. Porque o trabalhador perdeu o plano médico, deixou de utilizar a clínica aqui das Monções, deixou de utilizar esse setor hospitalar, a região gastronômica lá do Demarque, lá em São Bernardo. Então, polos que não estão em volta, né? A gente sempre pensa no efeito direto. Fornecedor da empresa, a padaria que fica em frente à fábrica, que deixa de ter lá o trabalhador tomando café da manhã, mas não, o efeito é muito maior do que a gente costuma imaginar. Então você vê, mais ou menos, para cada um direto, foi 5 indiretos. Um segundo exemplo, agora a gente passou por campanha salarial, né, conseguimos reajuste, mais aumento real. Isso é dinheiro que você injeta na economia, né? Quando o trabalhador passa a ter um aumento, ganhar um pouco mais, ele vai consumir, normalmente ele consome regionalmente. Sim. Então é mais recurso financeiro que você coloca na economia, você faz girar essa roda. Então isso favorece o pequeno comerciante, o empresário de uma indústria aqui da região e faz com que também a roda gire, inclusive para as grandes empresas que estão fora aqui do ABC, porque é a cadeia que se movimenta. E um terceiro exemplo foi a negociação recente da Volks, acho que você deve falar um pouquinho sobre isso, mas além da garantia de emprego, a gente trouxe na discussão o investimento em contratações de um nicho muito específico, que são engenheiros. Então vai reposicionar a engenharia aqui de São Bernardo, recentemente a Volks sucateou, né, a engenharia aqui, ela vai reformar aquela engenharia, vai contratar, né, técnicos, especialistas para fazer o desenvolvimento, e isso aumenta a oportunidade da nossa região voltar a ser protagonista, porque quando você desenvolve o veículo aqui em São Bernardo, quer dizer que você vai procurar desenvolver fornecedores aqui na região, no entorno. Sim. Então isso também é um bom exemplo, uma negociação coletiva que tem um impacto positivo na nossa região. Recentemente eu vi que você e o companheiro Moisés, presidente do sindicato, esteve lá com o nosso presidente Lula, né? Você estava falando que houve uma mudança de governo, né? O governo anterior, aliás, desde o golpe, né, sofrido pela Dilma, a gente tem tido, né, um processo muito de ataques, né, aos direitos dos trabalhadores, e agora nós tivemos uma transição de governo, né, democrática, né? Nós elegemos o presidente Lula e está tendo um novo momento para o país, né? Queria saber, né, um pouco da fofoquinha aí, né? O que você falou com o presidente Lula lá sobre o que está acontecendo no ABC e no Brasil? Olha, primeiro que o presidente Lula, ele é uma figura fantástica e ele faz com que o governo dele também tenha essa característica, né? É um governo que é aberto ao diálogo. O governo ele precisa ser imparcial, né? Ele precisa olhar todos os atores que compõem a sociedade. Obrigado. Mas o governo Lula faz isso com maestria. Então, o governo anterior, além de não dialogar com os trabalhadores, ele também era muito seletivo para dialogar com as próprias empresas, tá? O empresário industrial tinha muito problema com o governo anterior.
Ele era muito bom para atender o agronegócio, principalmente o agronegócio latifundiário e o setor financeiro. Então não, o governo Lula tem incentivado com que os ministros façam esse tipo de abertura. E claro, né, o governo que se preze, você tem que ouvir todos os atores da sociedade, e o trabalhador é um agente importante da sociedade. Então nós tivemos lá, a gente tem tido, né, esse diálogo mais aberto. O presidente Lula, ele tem um carinho pela categoria metalúrgica, pelos trabalhadores de forma geral, uma vez que é a origem dele, né, ele foi um trabalhador também de acordar de madrugada, de saber o que é a repressão dentro da fábrica, o que é a pressão de você perder o emprego, levar o sustento para casa. E ele né, a origem dele é aqui do ABC. Então, claro que quando a gente vai lá, ele sempre pergunta como está o ABC, como está as cidades, como está essa discussão da reindustrialização na nossa região. A gente entregou em maio desse ano um estudo sobre o setor automotivo. O setor automotivo ainda é muito forte aqui no ABC. E na nossa base ele tem uma participação importante dos trabalhadores da nossa base. Então nós levamos um diagnóstico sobre o setor automotivo brasileiro e propostas para retomar o protagonismo desse setor. E claramente que nessa última conversa, além de a gente visitar um amigo, né, o presidente tinha passado recentemente por cirurgia, está se recuperando, a gente foi lá também ver como ele está, e está muito bem, né, uma recuperação muito boa, ele está muito entusiasmado, muito otimista com os rumos que o país está tomando. A gente também aproveitou para falar que a gente tem recebido empresas chinesas aqui no sindicato para conversar sobre possíveis investimentos no ABC, a oportunidade que isso nos traz de pensar uma reindustrialização voltada para as novas tecnologias, né? Não é pensar a reindustrialização no que foi a industrialização na década de 90, mas pensando o que são as novas tecnologias, o que serão os novos modais de transporte, quais são as necessidades da população brasileira, né? Quando a gente fala de industrialização por missões, é justamente pensar como a gente organiza o complexo industrial da saúde para a gente ter soberania na produção de insumos médico-hospitalares para atender a população, como a gente pensa em mobilidade para melhorar, né, o transporte e a locomoção das pessoas, como a gente pensa no desenvolvimento da ciência e tecnologia, seja a partir do setor automotivo, seja a partir do setor aeroespacial, e como conecta o processo industrial com as nossas universidades, centros de pesquisa, né? A nossa molecada que está desenvolvendo tecnologia muitas vezes fica dentro da universidade, então como a gente coloca isso a serviço da população. E claramente um outro setor muito estratégico no Brasil, que é o setor de infraestrutura, construção civil, como a gente também coloca isso para reduzir os déficits que nós temos, habitacional, saneamento, infraestrutura de logística. Então nós fomos conversar um pouco sobre isso, né? A gente está vendo uma oportunidade com essa guerra que está acontecendo no mundo entre China e Estados Unidos. A China está com restrição de entrar em muitos países, o Brasil pode virar uma plataforma exportadora a partir de investimentos chineses, e claramente que a gente está buscando também que parte desses investimentos venham para o ABC. E para além disso, claramente a gente está discutindo também o papel do próprio sindicato, né? A gente precisa rediscutir o que foi a reforma trabalhista, que só precarizou, não gerou emprego, gerou insegurança jurídica. Então, como a gente revê um modelo que foi pensado por algumas pessoas que tinham muito interesse, como a gente faz agora uma rediscussão que envolva toda a sociedade, que valorize a negociação coletiva, que garanta a previsibilidade e a segurança jurídica, que coloque o trabalhador como o papel central, principalmente no momento que a gente está vivendo uma transição tecnológica, transição energética, e que a gente precisa deixar claro que nós precisamos ter uma transição justa, que olhe o trabalhador no centro desse debate. Bacana. O governo Lula tem feito, né, anunciado recentemente um novo PAC, né, e trouxe também um anúncio aqui para a região. Você tem informação sobre essas questões? Eu sei que na questão da moradia aqui em Santo André serão 600 unidades, né, mas aí tem a questão do ABC e tem outras questões aí, né, muito bem abordadas por ti. Olha, o nosso presidente do sindicato, Moisés, ele teve no lançamento do PAC. O PAC é um importante indutor dessas políticas que eu mencionei, né, de fato você vai ter geração de emprego, vai ter desenvolvimento regional, mas principalmente vai atender carências que a população tem. Eu não tenho os números voltados para o ABC, mas é extremamente importante que a gente faça esse debate, porque na prática as cidades acabam aplicando o PAC ou as ações do PAC, e muitas vezes deixam de dizer que foi, né, verba do governo federal, foi iniciativa do governo federal, foi estudo do governo federal. Mas claramente o ABC,
né? Você mencionou a questão da habitação, né? Há um pouco mais de 600 habitações populares que virão para Santo André. Você tem o investimento no saneamento, que é importante a gente verificar também quanto vai vir para cá, para canalização, para levar acesso a esgoto tratado para as pessoas aqui do nosso município. Tem uma questão importante que é o investimento na saúde. Então vem equipamentos, não só investimento em equipamentos, mas principalmente em material humano. Então contratação de médicos, contratação de agentes de saúde, para melhorar o atendimento às pessoas que mais precisam, e vem também verbas para a educação, principalmente educação básica, né, que são pilares na formação dos nossos moradores aqui da cidade. São mais vagas para os filhos das trabalhadoras, né? Que é uma das lutas históricas, né, das mulheres trabalhadoras, né? Você ter o espaço do ensino integral, ensino fundamental, né? Para que as trabalhadoras também possam, né, se igualar e ter os direitos garantidos. E só desculpa, Ala, e sem contar também a questão do transporte público, né? Você tem uma discussão das licitações públicas e que envolve também a descarbonização, né? Você então começa a ter uma maior entrada de veículos elétricos nas frotas urbanas de transporte. Traz uma tecnologia nova, são menos ruidosos, emite menos poluente, além do que, né, esse ponto do pacto também olha para esse ponto. E falando claramente em ônibus, né, um ponto que o nosso presidente também fala, trabalha na Mercedes, sim, que é o Caminhos da Escola, que é aqueles ônibus amarelinhos, escrito escolar, é um programa do governo federal. No PAC ele está contemplado, então além de você puxar a indústria automotiva, né, você tem todo um crescimento de produção por conta disso, você presta um importante serviço público que é levar as nossas crianças para a escola. Bacana. Legal essa parte dos investimentos que está acontecendo. Estava vendo que o Lula também anunciou recentemente que os jovens do ensino médio terão uma poupança, né, para garantir a permanência na escola, né? Eu achei essa medida fantástica, mesmo porque nós aqui estamos fazendo uma discussão macro, né, da macro política, das questões, mas a gente, oriundo da juventude, a gente sempre fica aquele gostinho, né? Pô, a gente lutava, né, por muitas questões que hoje, né, tava falando do transporte, passe livre, né, e hoje eu fiquei muito feliz com essa notícia, né, até falei pro meu filho, né, que tem 16 anos, tá no ensino médio, falou, você vai ter uma poupança, hein, garantido, né, pros jovens de baixa renda, tá se formatando isso no governo ainda, mas queria falar um pouco que eu vi hoje também, que o sindicato também, além desse papel fundamental, né, da defesa e tal, o sindicato ele promove várias outras ações sociais, né? Eu vi que recentemente o Sindicato dos Metalúrgicos promoveu uma atividade que envolveu a questão do hip hop, né? Chamado evento Hip Hop Expressão Cultural, uma atividade que aconteceu em Diadema, né? E queria que falasse um pouquinho dessa importância do hip hop, né, dentro do movimento sindical, que contribui, né, para o debate sindical. Cara, o movimento do hip hop tem tudo a ver com o movimento sindical, porque o hip hop também nasce com essa pegada de contestação, de inclusão, né, de você disputar o espaço público, né. Normalmente surge nas periferias esses movimentos, e é uma forma de expressão, de arte. E nós trabalhamos no sindicato muito com a expressão sindicato cidadão, que é o sindicato que vai além do que acontece, claro, dentro da fábrica. É importante, a gente tem na nossa composição da direção, grande parte da nossa direção ficam dentro das fábricas, justamente para discutir condições de trabalho, condições ergonômicas, prevenção de acidente, as negociações coletivas do dia a dia. A nossa direção está dentro da fábrica, cuida disso. A gente quer que o trabalhador chegue com saúde, chegue bem e possa retornar bem para a sua família. Agora, é muito difícil o trabalhador se concentrar, trabalhar tranquilo, bem, se ele não sabe se o filho dele está em casa ou se foi para a creche, se tem uma creche para atender o filho, se tem lá uma rede de saúde para atender a família, se tem saneamento lá no bairro dele, ou se de repente, né, começa a chover, o que vai acontecer onde ele mora, se ele tem uma condição digna de moradia. Então, o sindicato incentiva muito o debate para além do que é a relação trabalhista e como a gente influencia no debate social. Então a gente incentiva que a nossa direção participe dos conselhos populares para discutir linha de transporte, né? Tem muito bairro que mora lá, um monte de metalúrgica e metalúrgica que não chega a linha de ônibus, que não chega o saneamento, que não chega a água, não chega a energia elétrica, que ainda é uma comunidade que não foi urbanizada, que
que não tem a creche, que não tem o posto de saúde, que não tem a escolinha. Então isso é um papel do sindicato também. E para além das necessidades básicas, também é um papel do sindicato discutir a cultura como um princípio básico da questão humana, da boa convivência das pessoas. Então a gente incentiva a arte, a gente, né, fez essa atividade cultural com o hip hop, teve diversas demonstrações, né, teve grafite, teve o hip hop, teve o break. Mais recentemente, lá em julho, nós fizemos o festival de rock que a gente tem feito lá no sindicato. A gente abre o estacionamento do sindicato para receber lá o pessoal do rock. Em Diadema a gente faz a festa julina, recebe o pessoal do forró, do sertanejo. A gente incentiva cidades que que procuram um sindicato com a boa intenção de promover essa oportunidade de cultura, de lazer, de esporte com a população. A gente também acaba sendo parceiros, né? Não precisa acontecer tudo dentro do sindicato. O sindicato não comporta tudo, mas a gente pode incentivar que a nossa base procure também esses espaços, e esses espaços tenham o apoio do sindicato para participar. Então, é a lógica do sindicato cidadão. A gente precisa que o nosso trabalhador esteja bem dentro da fábrica, mas a sua família e ele próprio, claro, esteja bem na sociedade e tenha as diversas oportunidades para desfrutar de cultura, lazer, esporte e acesso a serviços públicos de qualidade. Falando nisso, né, você estava descrevendo, né, ao contar essa coisa da atividade, né, a importância da cultura, né, você trouxe diversos problemas que os trabalhadores vivem, né, que não é aqueles problemas que aparecem no outdoor da prefeitura, né, onde tem um mundo de Oz pintado nesses outdoor e mostrando a importância que tem, né, a preocupação do trabalhador ficar consciente sobre o papel que ele tem em uma cidade, né, sobre as políticas públicas, enfim, participar dos conselhos importantes, né, do Conselho de Saúde, da Educação, da Cultura, da Juventude, que são espaços onde se cobra o poder público. A gente está vivendo um período já quase festivo, de final de ano, né, o 2024 está aí. Vamos viver um novo momento de transição democrática, né? Vai ter as eleições municipais 2024. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está achando aqui na região do ABC, aqui em Santo André, já que você é cidadão andreense. Quais os aspectos que você gostaria de abordar sobre essa questão da conjuntura 2024? Olha, primeiro que os bons ventos que passaram aqui pelo Brasil ano passado e elegeu o presidente Lula, né, elegeu um projeto progressista de se governar, que ele passa aqui pelo ABC também. Você mencionou os conselhos, e a gente percebe um esvaziamento dos conselhos por parte do poder público, né? As prefeituras aqui, quem tem a obrigação de gerir as cidades, não tem a preocupação de gerir as cidades com a participação popular e de fato ouvindo as necessidades da população. Eu acredito que 2024 não será uma eleição tranquila, né? Os ventos vêm, mas a gente viu a Câmara e o Senado que foi eleito aqui, né, totalmente contrários a essa pauta mais progressista, essa pauta de avanços sociais. A gente elegeu aqui em São Paulo um governador também que não tem a preocupação social. Então a gente precisa, claro, ter um bom debate com a sociedade de fato o que nós queremos do ABC. Se nós queremos do ABC muita propaganda de outdoor e pouca efetividade no trato com o cidadão, ou se nós queremos retomar o protagonismo que a nossa região sempre teve na construção de políticas públicas. E políticas públicas das mais diversas. Eu estava conversando recentemente, domingo passado, eu estava num debate com uma comunidade e o pessoal estava falando da falta de atividade para idosos. Tem crescido a população idosa aqui na nossa região, e é algo bom, quer dizer que as pessoas estão vivendo mais, a saúde está cumprindo esse papel, mas muitas vezes o idoso, a idosa não tem um local de recreação, de prática esportiva, de convivência, e isso é um dever do poder público, mas que está sendo omitido. Muitas vezes existe até o espaço, existe a prática, mas não é divulgada, porque as pessoas não participam, acaba que fecha por falta de participação, mas não houve divulgação, não houve esclarecimento, não houve um chamamento. E isso vale para as várias políticas, né? Você tem posto de saúde que muitas vezes está bonito por fora, né? Ele está bem envelopado, mas por dentro falta médico, falta o remédio, falta o atendimento, falta o sistema. Então, né, como que a gente pode melhorar
a vida da população. E quando a gente fala da eleição municipal, né, para eleger prefeito e vereadores e vereadoras, é a eleição mais próxima do cidadão, porque de fato a eleição municipal, né, a eleição dos prefeitos e dos vereadores é quem de fato vai ditar a política que vai tratar da creche, da educação básica, da saúde básica, do pavimento da rua, da urbanização da comunidade, do atendimento de cultura, lazer, esporte, dos centros integrados, né, os CESAs, que tem lá, podia ter, né, além da educação infantil, outras formas de recreação, muitas vezes fecha e leva para uma atividade central que as pessoas que estão na periferia não têm muitas vezes o acesso. Então esse debate é feito na eleição do ano que vem. Então é extremamente importante trazer para a população a importância de se votar para prefeito, vereador, cobrar o voto, cobrar, né, a implantação das políticas, mas ter cuidado com o que vai ser também prometido na campanha. Muitas vezes promete-se coisas que não estão na alçada do poder municipal, né, que é estadual, é federal. Muitas vezes elege alguém que não vai ter diálogo com os outros poderes e vai dificultar a vinda de recursos para as cidades, e aí aqui estamos em Santo André, principalmente Santo André, mas de fato precisa lembrar que o papel central, aquilo que mais atinge a nossa vida no dia a dia, é a eleição que nós vamos ter para prefeito e vereadores. Então é extremamente importante que a população tenha ciência disso e possa votar em quem pode mudar, né, a cara das cidades que nós vivemos, principalmente voltada para melhorar a vida do povo. E é importante, né, nesse sentido, né, do exercício da cidadania, saber as diferenças, né, qual é o papel do prefeito e qual é o papel do vereador. Porque, além do que você diz, né, tem prefeitos que inauguram a obra que não é dele, né, ou pelo menos não tem a pachorra de falar justamente que o recurso vindo é oriundo do governo federal ou mesmo estadual, e às vezes o vereador inaugurando obra que é do prefeito, né? Então as pessoas confundem, né? Eu falo igual os nossos mais antigos, né? Confunde alhos com bugalhos, né? O papel do vereador é de legislar e do prefeito é executar as políticas, né? Então é importante a gente ter essa consciência no ano que vem, né? Até para ir escolher, né? A gente acompanha um pouco essa conjuntura municipal. Você acha que ainda a eleição de 2024 vai ter essa polarização ainda que ocorreu o ano passado sobre a questão do bolsonarismo, o petismo? Aqui está tendo vários ensaios, né, do candidato do governo, quem vai ser e tal. Queria que você me falasse um pouco desse aspecto da polarização política, né? Até porque a gente viveu um momento também de negação da política e por conta de tudo que aconteceu. Conte aí um pouco dessa situação. Olha, eu acredito que ainda vai aparecer candidatos fazendo a negação da política, e isso foi o que gerou o João Dória, o que gerou o Bolsonaro, o que gerou outras... Tarcísio. Percalços na nossa história, né? Porque são pessoas que sempre estiveram ligadas à política. Na verdade, todo mundo está ligado à política, a gente faz política o tempo todo, mesmo aquele que acha que não participa da política ou que não quer discutir política. Só fazer isso ele já está fazendo política. Exatamente. Então, esses sempre estiveram na política, viveram na política e se elegeram dizendo mal da política, né? Que é um grande erro. Na verdade, a gente precisaria incentivar que as pessoas participassem mais da política. Os países mais desenvolvidos, você tem um nível de consciência política muito maior da população. O engajamento nas decisões participativas, no direcionamento do orçamento público, onde vai ser feito o investimento. Então, nós precisaríamos incentivar a participação. Mas é claro, quem governa e que governa para poucos, governa para quem já está muito bem, não quer a participação popular, ou que o povo participe da política. Eu acredito que o campo progressista ele vai estar muito coeso, né? Vai estar principalmente vinculado à pauta do governo Lula, debatendo como a gente faz essa correlação de forças para que o governo Lula possa avançar de fato na pauta social, na geração de emprego e renda, no aumento da proteção social, nos investimentos para quem mais precisam. E claro, com certeza terá do outro lado um espectro que vai misturar aí uma ultradireita, um bolsonarismo que ficou aí algumas viúvas, etc., que vai se contrapor defendendo essa visão mais liberal, mais privatista, mas sem trazer uma solução concreta, né? Fala, é necessário privatizar, mas privatizar por quê? Vai melhorar o serviço? Vai aumentar a eficiência do serviço? Ou simplesmente é uma questão ideológica de privatização? Então,
eu acredito que vai ter esse discurso muito raso, mas com pouco espaço para um outro campo surgir. Aquilo que esses dois polos vão acabar concentrando o debate. Claro, você vai ter lugares, por exemplo aqui em Santo André, que provavelmente quem não for do campo progressista vai buscar também se desvencilhar do bolsonarismo para conseguir conversar com o centro da política. Mas a gente sabe também qual é a intenção real, né? Uma questão eleitoreira de ter voto para ganhar a eleição. Então, mesmo porque existem vários bolsonaristas que vestiram a casaca dentro da prefeitura, né? E dentro da Câmara Municipal de Vereadores também de Santo André, né? São lobos... lobo em pé de cordeiro. Isso. E é importante a gente ter essa consciência, né, de debate político. E quando o Wellington fala sobre a questão da privatização, né, e aí essas pessoas vão vir com um discurso na eleição municipal que tem que privatizar, acabar com o posto de saúde gratuito, né? Não tem creche para as mães trabalhadoras, né, tem que pagar. Enfim, o trabalhador pagando a conta de novo, né? Porque, na verdade, os trabalhadores já pagam os seus impostos e querem serviços públicos gratuitos de qualidade, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessa situação e votar com consciência, né? E não só essa questão da privatização, né? A gente que está aqui em Santo André, está o debate agora sobre a privatização da Sabesp. Está a questão de privatizar, vai melhorar o serviço, foi promessa de campanha, mas em nenhum momento o governo de São Paulo está dizendo o quanto vai melhorar. Vai melhorar em quê? Vai melhorar a eficiência? Vai ter menos desperdício de água? Vai chegar mais água tratada nas torneiras dos paulistas? Vai aumentar em quantos por cento o esgoto tratado no estado? Ninguém está falando disso, está fazendo um debate de privatizar. E vamos lembrar, aqui nós tínhamos o Semasa, virou Sabesp. Tinha uma promessa que ia melhorar o serviço baixar a tarifa. E baixar a tarifa. A minha tarifa aumentou. Com quem eu converso, a tarifa aumentou. O que era Semasa virou Sabesp, a conta ficou mais cara. Mas o serviço não ficou melhor. O serviço está igual. Onde chegou água encanada na cidade, que é novidade, que não tinha? Lugar nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é a falácia da privatização, ou talvez da modernização, né? A reforma trabalhista falavam isso, a modernização das leis trabalhistas. Modernizou não, era precarização com nome bonito. Exato. Né? É o neoliberalismo, né? Transvestido aí, né, de coisas boas, mas na verdade não tem nada de bom, né? A gente vive essa coisa do neoliberalismo desde a época do Fernando Henrique, né, Cardoso, que trouxe, né, o Collor, né, mas veio e a gente vai combatendo, né, mas aí na disputa local tá aí, né, o dia a dia, as vertentes ideológicas, né. Bacana, se a gente ficar aqui conversando, a gente vai ir a noite inteira, porque o Wellington é uma pessoa fantástica, né, bem afiado nas questões políticas, né, um trabalhador e sindicalista que traz aí o diálogo e a percepção pedagógica de dialogar com os trabalhadores. Queria agradecer o Wellington por ter vindo aqui no nosso espaço. O Wellington, aqui nós criamos esse podcast para debater Santo André, né? Então, às vezes, a gente fica falando da política, fica falando das políticas públicas, tal, que queremos construir propostas, tal, mas só no aspecto do dia a dia é que a gente vai construindo diálogo. Então eu criei esse podcast com essa característica, debater o Brasil, mas na perspectiva da cidade, né, do local. Então, assim, aqui a gente já discutiu a tarifa única, já trouxemos a pré-candidata a prefeita, que falou de diversas políticas públicas, hoje o Wellington. Queria que você fizesse as considerações finais e agradecer de coração por você ter vindo aqui, tá bom? Não, primeiro eu que agradeço o convite, viu, Alan? Você é uma pessoa fantástica que eu conheço há muitos anos. Lembrar sempre, né, faltam espaços para a população se manifestar. Então, um espaço como esse podcast que se propõe a debater política, debater problemas da cidade, pensar soluções para a cidade, ele é muito bem-vindo. Nós precisamos fomentar que mais pessoas, né, encampem essa pauta de dialogar, né, com a população, dialogar com você que está aí nos assistindo, sobre a necessidade de ter um espaço de reclamação, ter um espaço de opinião, ter um espaço de consideração, e assim a gente constrói propostas mais ricas, mais eficientes, que vai atender mais pessoas. Então,
a falta de espaço para debate é um problema, deveria ser uma iniciativa pública, deveria o poder público ser um indutor dos espaços de participação, mas como infelizmente não tem sido feito dessa forma aqui no ABC, um canal como esse é extremamente estratégico. E, como andreense, nós precisamos de fato ter políticas pensadas para o desenvolvimento da nossa cidade. Me dói muito, um metalúrgico, quando eu lembro do hino de Santo André, que fala de gigantesco viver industrial, a gente olhar e ter praticamente as indústrias acabadas aqui na nossa cidade, e você não vê uma política pública de retomada de setores da economia para voltar a gerar emprego, voltar a gerar receita para a cidade, que na prática volta a ser oferecido como um bem público. Então não estou dizendo que precisa voltar a ter indústria em Santo André, que seria muito bom. Temos áreas para isso, temos expertise para isso, tem universidades aqui, tem trabalhadores fantásticos que poderiam retomar uma industrialização aqui na cidade de Santo André, mas é necessário ter uma política pensada, uma política de propostas. Não deixar o acaso. Surge um polo de saúde em Santo André, mas não foi uma política pensada, desenvolvida para aquilo. Surgiu um polo gastronômico em Santo André, porque veio, alguns restaurantes se instalaram, a prefeitura vai lá e fala, agora é um polo gastronômico. É o contrário, o poder público precisa pensar onde nós queremos desenvolver e o que nós queremos desenvolver. Santo André tem muitas carências, principalmente nas periferias. Como o poder público leva o desenvolvimento para essas localidades, para de fato gerar o desenvolvimento e a criação de oportunidades para as pessoas moradoras aqui de Santo André. E como a gente valoriza a integração regional. Isso é estratégico para a gente pensar o ABC. Não dá para a gente pensar nos problemas de Santo André. A enchente que dá em Mauá vem para Santo André, ela não fica concentrada em Mauá. Exato. O transporte intermunicipal que nós temos, ele passa pelas várias cidades. A ciclovia que faz em Santo André, ela não pode chegar na divisa e acabar. A gente vai pôr a bicicleta nas costas e sair andando. Precisa ter continuidade. E fora quando a gente pensa em políticas de saúde, né? Você não faz um posto de saúde na divisa porque você não quer que o vizinho, né, o morador da outra cidade, venha utilizar o equipamento público da sua cidade. Então precisa haver mais integração, e essa integração se dá do ponto de vista da geração de emprego, do atendimento à população, da mobilidade dentro da cidade e inclusive na reivindicação. Quando você tem um consórcio forte, você fala em nome do ABC, dos mais de 2 milhões de habitantes que o ABC tem, é muito mais forte para você cobrar o Estado de São Paulo, para você cobrar o governo Lula, para você cobrar investimento, né, inclusive internacional para a região, do que quando você fala como uma cidade. Mas muitas vezes falta o tato, falta essa condição mais solidária de você pensar regionalmente. Muitas vezes você quer defender o seu para fazer uma propaganda, e a gente não vive de propaganda, a gente vive de problemas reais que precisam de soluções reais. E nós estamos aqui, Alan, debatendo isso porque com certeza você, né, eu acredito que eu conheço você de muitos anos e tenho a certeza que eu também, a gente trabalha de noite e dia, né, dedicamos grande parte da nossa juventude, dedica ainda hoje a nossa vida, pensando em como a gente faz para melhorar a vida das pessoas. Acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Nós recebemos todo um trabalho dos nossos pais, né, buscando construir um país melhor, uma região melhor, e nós temos a obrigação de também buscar construir um futuro melhor, um lugar melhor para os nossos filhos e filhas poderem viver. Então acho que a gente sai daqui continuando com essa tarefa e buscando engajar mais gente para a gente construir um lugar melhor para se viver, um país melhor, um ABC melhor, e com certeza os nossos filhos vão olhar para trás e vai falar, eu preciso continuar esse legado que os meus pais deixaram. Acho que esse talvez seja a maior preocupação que nós devemos ter hoje. Bacana, tamo junto. Muito obrigado. É isso aí, estamos terminando mais um programa. Hoje foi bem pontual, viu? Até a próxima. Forte abraço para todos.